educação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato, aqui para uns 5 minutinhos de reflexões genéricas sobre coisas interessantes ligadas à linguagem e à arte da linguagem. No último vídeo eu falei sobre a metáfora e hoje vamos falar um pouquinho sobre a metonímia, que é uma das figuras de linguagem fundamentais, equivalente em importância e antiguidade à metáfora, mas um pouco complementar porque ela faz um movimento um pouco diferente. Enquanto a metáfora junta coisas que são separadas e por isso combina, faz uma operação subjetiva que agrega coisas que antes não estavam juntas, a metonímia ela separa em um nível porque ela menciona coisas através de continuidades. Então, a metáfora opera num eixo de descontinuidades. A metonímia opera num eixo de continuidades. Muito complicado. Estamos falando de coisas bastante simples. A metáfora junta coisas que não têm a ver diretamente umas com as outras e passam a ter relação. A metonímia menciona coisas que têm a ver umas com as outras. A metonímia fala da parte pelo todo, do todo pela parte, do conteúdo pelo continente, do continente pelo conteúdo. Quando se fala em milhares de pés perfilados, o que se está querendo dizer são pessoas perfiladas. Então, os pés, parte da pessoa, servem para referir a pessoa. Em ambos os casos, metáfora e metonímia, a gente fala uma coisa e quer dizer outra. A diferença é como que essas coisas se relacionam. A metonímia parece ser um pouco menos elaborada do que a metáfora, porque ela não depende de muita interpretação, no sentido de ela não cria significados novos. Ela, ao trabalhar com relações que já existem, demanda um pouco menos em matéria de imaginação. Quando se fala em metáfora, quando se projetam características de um ser sobre outro ser, o que a gente tem que fazer é um movimento ativo de decodificação e de ressignificação. No caso da metonímia, as coisas são um pouco mais simples. Quer dizer que elas são menos elaboradas? Não necessariamente. Elas podem ser extremamente bem feitas, extremamente inteligentes, extremamente sutis. Eu geralmente dou exemplos de textos, já que este é um canal voltado originalmente para questões de língua, mas acho que aqui vale a pena usar uma das mais fantásticas metonímias que eu conheço, que é de filme. No filme M, que para português foi subintitulado O Vampiro de Düsseldorf, primeiro filme falado do diretor alemão Fritz Lang. A história que se conta sobre um assassino de crianças é uma história que é muito complicada, é muito difícil, é muito chocante. E expor imagens do assassinato de crianças contradiz uma das regras mais básicas notada pelo Aristóteles no século IV a.C., de que há certo decoro na arte. O Aristóteles recomenda que as cenas de assassinatos não sejam representadas no palco, mas sejam contadas pelas personagens que estão no palco. O Fritz Lang consegue fazer melhor. Por quê? A gente vai acompanhando uma menina saindo da escola. A Elsie Beckman, que leva uma bolinha. Ela está batendo a bolinha no chão. O assassino se aproxima dela, começa a conversar, compra um balãozinho para ela.
E na sequência a gente tem um corte para a casa da mãe da Elsie, que está esperando a menina que não chega. O relógio vai marcando o horário e como passa o tempo, até que finalmente a gente vê esta cena. E o movimento da bolinha que sai do mato e para é tão chocante e tão forte quanto se fosse a cena do assassinato, mas não precisa. E aí está a grandiosidade de alguém que sabe usar a metonímia, porque o objeto possuído, significando o possuidor, significando o movimento desse possuidor, dessa menina que não mais se movimenta, que foi assassinada, é uma coisa absolutamente brilhante, apesar de terrível. Voltando para uma questão importante, que a arte não está no artifício, mas está no uso. Tanto metáfora quanto metonímia são figuras de linguagem, são ferramentas que podem ser utilizadas de maneira mais ou menos inteligente, mais ou menos artificiosa, mais ou menos talentosa.